Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, coisa boa de Deus, começar mais um dia na presença do Senhor. Você que está aqui na madrugada, amém? Você que está nos acompanhando ao amanhecer, durante o dia, ao entardecer ou talvez à noite, não importa o horário, importa que você esteja sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, uma palavra assim bem polêmica, é algo que eu creio que muitas das vezes você já se questionou muito do porquê dessa forma de Deus tratar com o ímpio e tratar com o justo. A frase de efeito para a ministração desse dia de hoje, para esse devocional é: por que o ímpio prospera e porque o justo perece? É injusto isso, né? Quantas das vezes você já se questionou com isso? Deus, eu que estou fazendo tudo que é certo, aparentemente tudo que é certo, estou passando esse perrengue só, e o fulano das quantas que é leviano, rouba, é trapaceiro, é enganador, é isso e aquilo, não sofre. Por que eu sofro, né? E tal pessoa não sofre? Eu lembro de uma situação de um tempo atrás, uns 7 anos atrás, que um discípulo chegou para mim, ele estava bem atribulado na época, e ele falou assim: você é tão justa, você serve tanto a Deus, e olha para a sua vida e olha para a minha, né? Ele falando, né? Olha para você, para a sua vida, como você vive, e em relação às lutas, né? Na época eu estava enfrentando muitas dificuldades na área da saúde, e a pessoa chegou para mim assim: e eu aparentemente não faço quase nada para Deus, e olha como eu estou. Eu não preciso me esforçar tanto para ser abençoada. Eu tenho um reflexo da bênção, e eu não vejo o reflexo. E eu só pude responder algo: a única coisa que vai dizer quem está certo ou errado não é o começo e nem o meio, é o fim. O que dita a respeito do justo e do ímpio não é o que você já viveu e não é o que você está vivendo, é o fim de todas as coisas. É isso que vai dizer quem esteve certo, quem está certo e quem está errado. Existem alguns personagens bíblicos, alguns homens de Deus, que também fizeram esse questionamento com Deus. Uma dessas pessoas foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele se questionou com Deus a respeito da prosperidade do ímpio e a injustiça, né? Ou a luta do justo. O profeta Jeremias, ele se questionou. O Jó, ele se questionou muito a Deus: por quê que o justo perece e o ímpio prospera? Por que prospera o ímpio e o justo não prospera, perece, passa um perrengue que só? Asaf também, ele também questionou a Deus o porquê da prosperidade do justo, do ímpio e o perrengue que o justo passa. E o profeta Abacuque e também Davi. Então, talvez você está aí se questionando: por que Deus, eu? Por que comigo? Por que essa situação na minha vida? O que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado? Olha o que diz aqui. É a respeito dos questionamentos, né? Jeremias capítulo de número 12, versículo de número 1. Diz assim: a prosperidade do ímpio. Justo seria, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num preleito, numa disputa. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vive em paz todos que procedem erradamente. Então, Jeremias, ele chega diante de Deus, em um momento ali, e ele fala: por que
que quem faz o mal não recebe a punição e nós que estamos fazendo certo somos severamente punidos constantemente. Esse é um discurso de alguém que está com a fé bem pequena, de alguém que está sofrendo ataques e contra-ataques e que está com a fé bem pequena. Porém, amados, o questionamento de Jeremias se assemelha aos questionamentos desses outros aqui que eu acabei de falar, do Jó, do Asaf, do Davi, do Abacuque. E todos eles questionaram, né, em questão do sofrimento. De outros servos que também indagaram a Deus a respeito da felicidade do ímpio e da segurança dos ímpios. Jó, como eu falei, Davi, Asaf, Abacuque, entre outros, tiraram os seus olhos do Senhor por algum momento e começaram a reparar na aparente prosperidade do perverso. Por um instante ali, eles tiraram os olhos do Senhor e começaram a ver a glória do ímpio e questionar a justiça de Deus. E eles começaram a achar que Deus era injusto. Por algum momento eles começaram a achar que a forma de Deus atuar era uma forma injusta. E por isso eles questionaram o Senhor. Jeremias pergunta ao Todo-Poderoso e a resposta das consequências sobre a vida daqueles que, além de desprezarem a sua lei, chegaram a tramar a morte do justo. Das margens a esse tipo de conflito, não só perturba a alma, como também enfraquece profundamente a fé. Asaf, por exemplo, citou que os seus pés quase se desviaram da verdade quando passou a pensar. Ele cogitou nessas coisas no pensamento dele. Porém, o justo deve crer na incorruptibilidade da justiça divina. Dessa forma, além de compreender que tudo que ele pratica ao mal, cedo ou tarde, prestará conta dos seus atos. Além disso, deve manter o seu foco na sua vida espiritual, nas recompensas eternas, que é a felicidade e a obediência ao Altíssimo o cerca. Então, isso aqui é um resumo mais ou menos do que Deus está falando conosco nesse dia de hoje, mas eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais detalhada para você entender. Porque se você não entender o trabalhar de Deus, a forma de Deus, você não vai suportar as coisas que está por vir. Você não vai suportar. Você não vai suportar as coisas que estão por vir. Essa situação de o Senhor é meu pastor e nada me faltará da abundância, isso aí é um alvo fácil para você se tornar um crente fraco na fé. Jeremias ele faz esse questionamento por causa do julgamento que o justo estava tendo sobre ele, sobre a nação. O justo o ímpio, né? Que o ímpio estava tendo. E não tinha uma correção de Deus, não tinha um tratamento de Deus, não tinha nada ali que corrigisse. Então aquilo estava deixando ele indignado. Olha o que diz aqui Jó. Jó, capítulo de número 21. Também ficou indignado com Deus. Jó 21. Vamos abrir aqui em nome de Jesus. Do 1 ao 7. Os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nessa vida. Por quê? Por que, Deus? Jó falando com Deus. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ouve-me atentamente as minhas razões, e isto vos servir de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, falando, zombai-me. Porventura, eu me queixando de alguns homens, porém, ainda que assim fosse, porque não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim, pasmai, ponde as mãos sobre a minha boca, porque quando me lembro disso, me perturbo e a minha carne sobressalta de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustêm em pecado? Por que eles prosperam? Por que eles não são punidos? Por que sobre mim tal coisa? O questionamento de Jó. Jó questionando com Deus. Aqui no Salmo de número 73, quero que você me acompanhe aqui, em nome de Jesus.
já vem o questionamento de Asaf. Asaf também faz um questionamento muito grande. E ele faz uma declaração que você tem que prestar atenção nisso hoje. A declaração dele é: eu quase me desviei, meus pés quase saíram da presença do Senhor, porque eu me parei observando o caminho do ímpio e comparando a vida dele com a minha. E pesei na minha balança e vi que ele tinha uma vida melhor do que a minha. E tirei minhas conclusões de que não valia a pena mais servir ao Senhor. Isso Asaf falando, baseando-se na prosperidade do ímpio. Salmos de número 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, dos ímpios, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, né? Enquanto eles estão aqui no mundo, até a morte deles, até o dia, né? Eles têm uma herança muito grandiosa, eles têm uma vida muito, têm uma aposentadoria gorda, eles têm, o que eles fizeram, o que eles conseguem ou não consigam? Asaf falando. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso, a soberba os cercam como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gorduras, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e a sua língua anda pela terra. Por isso o povo deve voltar aqui e águas de copos cheios lhes espremem. E eles dizem: como sabes, Deus? Há conhecimento algum no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo, aumentando as suas riquezas. Na verdade, quem em vão tem purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderei a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário, preste atenção. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu o lançastes em destruição, como cai na desolação, quase num momento. Ele falando, né? Como eu caí nessa desolação, por um momento quase que eu me desviei. Ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordardes, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e senti picadas nas minhas entranhas. Assim me emudeci e nada sabia. Fiquei como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentas pela minha mão direita. Guia-me com os teus conselhos. Depois me receberá na glória. Que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim
Bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Eu quero falar desse texto de Asaf, que é algo que acontece muito na vida do cristão. O cristão, ele espera a prosperidade igual a do ímpio. E muitas das vezes, em alguns momentos de aflição, o cristão se questiona com Deus, como Asaf se questionou aqui. E esse salmo, ele é muito forte, muito forte. E é algo que Deus tem falado muito comigo dentro desses dias para ministrar para o seu coração. Você que tem medido a prosperidade do ímpio e tem achado que a vida dele é melhor do que a sua e que não vale a pena ser fiel, por que eu vou dizimar? Se eu estou dizimando e eu estou passando por dificuldade, o ímpio não dizima, não oferta, não primicia, não faz nada da vida e ele é melhor do que eu. Porque o negócio aqui que Deus está falando, querido, não é o início ou o meio. Deus está falando do fim. Esdra, ele traz o questionamento dele todinho quanto ao ímpio, a prosperidade do ímpio. E aqui no verso de número 16, ele fala, mas eu entrei no santuário de Deus. E quando eu entrei lá, Deus, assim, abriu os meus olhos e o meu entendimento. E eu percebi que quase me desviei. Porque quando ele entra no santuário, que ele vai questionar com Deus, Deus mostra o fim do ímpio. O fim dos ímpios. Do que adianta? Jesus fala isso lá em Mateus. Do que adianta acumular tesouros aqui nesta terra? Do que adianta você ter heranças? Do que adianta você ter uma aposentadoria gorda? Do que adianta você ter uma vida cheia de regalias aqui e você ir para o inferno? Quantos crentes estão trocando a eternidade por uma vida de regalias? Porque não quer passar por aflições? No mundo tereis aflições. Jesus não mentiu para você. Por que a surpresa agora quanto às provações e às dificuldades? Aonde foi que ele te disse que você teria uma vida fácil? E que as coisas seriam fáceis? Em que parte da Bíblia ele te enganou? Por que você está tão revoltado com Deus quanto a algumas coisas que não estão dando certo na sua mentalidade? Esdra fala, certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição. Como cai em desolação, quase num momento fiquei totalmente consumido de terror. Por um instante Deus veio me desviar do Senhor, porque eu botei meus olhos nessas coisas. O fim do ímpio, querido, será terrível. O fim é terrível. Eu já vi muitos. O fim de muitos, terrível. Muitos que já bateu no peito com arrogância. Deus, ele faz uma promessa muito linda para nós. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abundância de vida não se consiste em riquezas. Abundância de vida se consiste na fé genuína, em acreditar 100% de que Deus está com você. Do que adianta você ter um celeiro cheio e um coração vazio? Porque é isso que Deus está falando sobre os ímpios. Eles são cheios de ira, de cólera, eles são arrogantes, prepotentes, eles batem no peito que a riqueza foi dele, que não precisa estar na igreja direto, que não precisa dizimar, que dá dízimo enriquecer pastor, é dar vida boa para pastor, é não sei o quê. Coitado deles. E coitado de você que está indo pelo caminho deles. Coitado de você que está trilhando o caminho do ímpio. Coitado de você. Esdra teve ali um estalar e o Espírito Santo falou com ele e trouxe ele de volta para a realidade. Naquele momento que ele entra, até que eu entrei no santuário de Deus, verso 17, 73, 17, você pode conferir na sua Bíblia. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O fim dos ímpios. Você quer o fim? Você quer receber o mesmo tratamento que os ímpios vão receber? Esse ímpio aí que você está invejando? Esse ímpio que você olha e fala assim, não pode, Deus. Ele é melhor do que eu. Ela é melhor do que eu. Do que adianta, querida, essa vida aqui, de regalias aqui na terra, e o seu fim ser terrível? Eu não troco a vida que eu tenho por nenhum. Falando financeiramente falando. Todos os meses eu passo um perrengue daqueles para dar conta das minhas contas.
para poder pagar as contas de casa. Todos os meses eu passo o maior perrengue para colocar o sustento na mesa. Eu e meu marido, coitado, trabalha que nem um condenado. Eu tenho ele poucos dias em casa. Eu sou mãe e muitas das vezes eu sou pai dos meus filhos, porque o meu marido não é um pai presente, um marido presente, porque ele tem que sair pelo mundo trabalhando para ganhar. Sabe quanto meu esposo ganha por mês? R$930. E quando trabalha muito, ganha 1.100. Eu trabalho que nem uma louca, uma condenada para ganhar R$1.100. E fico atendendo pessoas para poder, sabe, ajustar as coisas. Mas eu não invejo quem tem seus carros, suas casas, seus poderes, seu não sei o quê, mas não sei o quê, e não tem Jesus. Porque a maior riqueza do homem é Cristo e a salvação. Então, em reflexo ao ímpio, a rica sou eu. Em reflexo ao ímpio, o rico, o poderoso, o próspero, o abençoado é você. Não tire os olhos de Cristo e não se deixe levar pelo engano de Satanás. Não se deixe levar pelas mentiras de Satanás. Não acumuleis tesouro nesta terra, onde o ferrugem e a traça corrompe e come. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico. Fala daqueles soberbos. Esse aqui Asaf. Eu tô errando aqui porque eu estava lendo um texto de Esdras. Asaf falou. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente com as pessoas, põe na sua boca contra Deus, blasfema contra Deus, contra o servo de Deus. A sua língua anda pela terra destilando, falando de um e de outro, de um e de outro. Assim é o ímpio. Aquele que tem alguma coisa e bate no peito. Ai, Deus, não precisa ser crente, não. Eu não preciso estar na igreja, eu não preciso disso. Seu fim será trágico. É isso que Deus fala. Seu fim será trágico. Do que adianta você fazer em relação a uma vida aparentemente boa aqui e morrer. E você não vai levar nada dessa vida. Do que adiantou tudo isso? Do que adianta tudo isso? E outra, e essa vida fácil, você não consegue levar ela para a eternidade. Não consegue. Lá do outro lado, você vai passar para outro plano sendo miserável. Você pode aqui ser rico, próspero, você pode ser arrogante, você pode ser prepotente, você pode fazer o que for. Mas lá do outro lado, você é um mendigo, porque você não vai levar nada em relação ao ímpio. E aquele que serve a Deus, o justo? Tudo que você tem aqui, você terá lá nos céus com o Pai. Você não faz ideia. Porque a Bíblia fala sobre os galardões. O galardão dos céus é para o justo. Lá você é milionário, bilionário, trilionário. Não estou falando só da riqueza humana. Estou falando em relação à paz. A paz. Lá não entra choro, nem pranto, nem dor. Nada. Você não precisa trabalhar, você não precisa acordar cedo, você não precisa nada disso. Sabe a paz que você precisa quando você quer chegar em casa? Você está no trabalho, você quer chegar em casa, você quer a sua cama forradinha, uma comida quentinha. Você quer o descanso? A eternidade é o nosso descanso. A eternidade é a nossa recompensa por abrir mão de tudo aqui. Então você quer olhar para o ímpio? Ou você quer ter uma vida de justo? Você vai estar medindo prosperidade de justo com prosperidade de ímpio? Isso não é uma visão celestial. Isso é uma visão mundana. E Esdras fala, foi por pouco, viu Deus, que eu não deixei o Senhor. Mas eu entrei no santuário de Deus e entendi que o fim dos ímpios é terrível. Certamente tu puseste eles em um lugar escorregadio. Tu puseste ele em uma ponte quebrada. Como num sonho, Deus, o Senhor me acordou. Esdras falou, eu estava já indo, mas de repente assim o Senhor me trouxe de volta
E Deus está trazendo pessoas de volta aqui nesse dia de hoje. Amém? Senti picadas nas minhas entranhas. Ou seja, o temor do Senhor entrou no coração dele de uma forma assim, nossa, meu Deus, me perdoa. Porque eu cogitei essas coisas na minha mente. Todavia, estou de contínuo contigo. Ou seja, eu estou firme, Senhor. Agora não vou mais pensar nessas bobagens, não. Tu me sustenta, Deus. Não deixa mais eu cair nem vacilar. Tu me sustenta pela minha mão direita. Guia-me, Senhor, com os teus conselhos, que é a palavra de Deus. Com os teus conselhos. E pois, ele fala, né? Guia-me, Senhor, com os teus conselhos. Depois me receberás na glória. Ou seja, Senhor, eu acredito na minha salvação. Me guia enquanto eu estiver aqui. E quando eu não só estiver aqui, me receba na glória. Depois da morte. Que tenho eu no céu além de ti? E na terra senão a ti? Ou seja, qual que é a riqueza do homem? Do justo? Deus. Qual que é a prosperidade do justo? Deus. Quando o cidadão vem questionar você a respeito de vida financeira, ele pode estar com uma frota de carro, ele pode ser dono da maior concessionária da cidade ou do país. Bom, teus carros não chegam aos pés do meu Deus. A minha riqueza não é aqui, é lá na eternidade. Aqui eu estou passando uma chuva. Quando você está na casa de alguém, você não fica confortável. Confortável, você fica na sua casa. Nós não estamos na nossa casa. Não procure conforto aqui. Procure na eternidade. Agora, quando você entende isso, Deus te faz prosperar. A prosperidade de Deus vem sobre você. Deus te faz o mordomo dele. Não estou pregando aqui que você tem que ter uma vida miserável. Eu estou pregando que os questionamentos só te afastam do plano perfeito de Deus. Porém, quando você aceita a vontade de Deus, você prospera. Você cresce. Você avança. Você frutifica. Você multiplica. Porque você está em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Para a gente concluir aqui, Abacuque, capítulo de número 1, o profeta Abacuque também questionou muito com Deus a respeito disso. Abacuque, capítulo de número 1, só para você ter ideia que não é só você que fica aí pisando na jaca não, viu? Teve muito homem de Deus que fez isso. O profeta Jeremias, Davi, o Jó, Abacuque, o Asaf, todos eles questionaram. E todos eles levaram assim, ó, acorda, coisa feia, a inveja, coisa feia, a falta de fé, acorde para a vida. Olha, Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 14. Por que farias, 13 e 14, diz assim: Tu és tão puro de olho que não podes ver o mal, e opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem erradamente e cala quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Por que o Senhor não faz justiça? Eu já vi muita gente falar isso. Por que, Deus? Essa pessoa nunca se dá mal, essa pessoa faz errado, essa pessoa apronta, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e o Senhor não faz nada. Gente, eu fico rindo com uma situação dessa. E o 14. Por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Por que o Senhor deixou o negócio correr solto? Por que, Deus? Eu tenho 4 filhos. E às vezes os mais velhos chegam para mim e falam assim: mãe, você teve criação para mim e para o fulano. E os menores agora faz do que quer da vida. Eu fico assim, olha, não sabe o que está falando. Não faz ideia do que está falando. E quantos cristãos estão assim diante de Deus, questionando o governo de Deus? Questionando como Deus está fazendo as coisas. Quem é você, criatura? Para contender com o Criador. Você quer receber a recompensa do ímpio? Continua. Continua questionando com Deus. Você quer receber a recompensa do ímpio? Continue questionando com Deus. Você quer receber o fim do ímpio? Continue questionando com Deus. Para você ver o que vai acontecer com você.
Salmo 37 fala de Davi. O Salmo 37 também é um salmo muito forte. Olha o que diz o Senhor a Davi. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. A prosperidade dos ímpios acaba, porque não é eterna. O carro do ímpio não vai para a eternidade. Porém, o justo pode morrer aqui sem ter um teto para colocar sua cabeça. E na eternidade, ele morará em uma grande mansão e andará e pisará nas ruas de ouro. E aquele rico, aquele ímpio, arrogante, prepotente que te humilhou e que tem te humilhado constantemente, ele sofrerá o fogo eterno. Por que te indignas e por que tem invejas do ímpio? Não se indigne por causa dos malfeitores. Salmo 37. Eu vejo Deus aqui dando uma surra em alguém. Eu vejo Deus aqui chacoalhando alguém. Porque tem 3 dias Deus martelando essa palavra na minha mente e hoje ardeu como um fogo abrasador dentro de mim. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenha inveja daqueles que praticam iniquidade. Não olhe para eles como se eles fossem melhor do que você. Porque não são. Não são. Porque cedo serão ceifados como a erva murcharão e como a verdura. Pega uma alface. Linda. Você tira ela da horta, aquela hortaliça linda. Aquele pé de alface é a coisa mais linda, sabe? Deixa 5 minutos no sol. Murcha. É isso que Deus está falando. Não é eterno. O que eles têm não é eterno. Não tem garantia nenhuma comigo. Confia, filho de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Sabe por quê? Você parou de fazer o bem. A maldade começou a entrar no seu coração. Você começou a fazer coisas que Deus não se agrada. Porque você está se achando injusto. É injusto, Deus. Eu não concordo. Se o Senhor não está dando o seu jeito, eu vou dar o meu. Você está deixando de ser justo para você ser ímpio. Você sabe o fim deles? Você quer deitar na mesma cama que eles? Você parou de primiciar, parou de dizimar, parou de ofertar, parou de glorificar, abandonou seus cargos, abandonou a fé, começou a trair, começou a usurpar, começou a roubar, começou a fazer e acontecer. Porque Deus é injusto. Porque o ímpio está melhor do que eu. Porque servir a Deus não vale a pena. Você quer deitar? Na mesma cama que o ímpio vai deitar? Você quer o mesmo tratamento que o ímpio vai ter? Você quer passar pelo mesmo processo? Sabe algo que dói muito na minha alma? Muitas pessoas que já falaram a respeito da prosperidade deles, da vida fácil, comparando com a vida, a luta e a vida corrida que eu tenho, muitos deles já foram e não foram numa situação muito boa. Infelizmente, e eu não falo isso com alegria. Não pense você que o meu coração se enche de alegria a falar deles. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que na sepultura ninguém louva a Deus. O tempo de você ser justo, honesto, verdadeiro e bondoso é aqui. Tendo recursos ou não tendo recursos. Confia no Senhor e faz o bem. Para de fazer o errado, viu? Habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Você tem um pai que te alimenta. O ímpio quer olhar e ver. O filho não se preocupa, porque o pai sempre traz. Eu estava falando com os meus filhos há pouco. Preciso viajar. E estou preocupada com eles, porque quem administra tudo dentro de casa sou eu, que tem uma conta de tudo dentro de casa sou eu. Eles só acordam e falam: mãe, nós vamos comer o que hoje? Porque são meus filhos. Mãe, tem o que pro café? Mãe, tem o que pro almoço?
Mãe, tem o que para janta? Porque dependem de mim, são os meus filhos. E Deus diz para você, confia no Senhor e faz o bem. Para de fazer o mal. Habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Deus trabalha por você. Você está desempregado? E está louco para arrumar um emprego? Para que essa agonia? Deus está trabalhando por você. Esse é um tempo que Deus quer que você usufrua dele. E quando Deus quiser, você vai arrumar um emprego. Você vai ter uma vida melhor do que você acha que você não está tendo. Porque na realidade, você está tendo. Só não está valorizando o trabalhar de Deus. Deleita-te também no Senhor. Descansa no Senhor. E Ele te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz do meio-dia. Aquelas pessoas que olhou para você e achou que você não ia se dar bem, vai ver assim como o sol brilha ao meio-dia e todos vê que é o horário mais forte do sol, assim verão o brilho do Senhor na sua vida. Descansa no Senhor e espera nele. Não fique indignado por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos contra ti e contra todos. Deixe essa ira. Abandone esse furor. Não te indigne de forma alguma para fazer o que é errado. Você está vendo Deus falando com você nesse dia de hoje? Para de querer resolver as coisas do seu jeito. Você vai quebrar a cara e você vai receber a recompensa dos ímpios. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herda a terra. Só os que esperam no Senhor. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olha para o seu lugar e ele não estará mais. Cadê aquela pessoa? Morreu. E a riqueza ficou. E você que é justo, que é ímpio, estou aqui passando um perrengue que só. Porque a minha glória, a minha honra não é aqui. O meu lugar de exaltação não é aqui. Cristo não foi exaltado aqui. Ele deixou a sua glória no Pai e veio e se fez um miserável como nós. Por que você quer ser melhor do que Cristo? Porém, onde Cristo passava, ele era bem alimentado. Por onde ele passava, o Pai estava com ele. Por favor, ouça a voz do Espírito Santo nesse dia de hoje. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, contra ele range os dentes. Deixa esse troço lá. O Senhor se rirá dele, pois vê quem vem chegando o seu dia. Deus olha para o ímpio e fala: o que é teu está guardado se tu não se arrepender. Não toque nos meus ungidos. Não toque nos meus ungidos. Não difame os meus profetas. Não se levante contra a minha noiva. Teu dia está chegando. Ou seja, Deus sempre vai falar com esse ímpio para ele mudar. Porque se ele não mudar, grande será o ai. Os ímpios puxarão a espada, armarão arco para derrubar o pobre e o necessitado e para matar os retos de conduta. Ele arma cilada, ele se levanta, mas olha o que é que Deus faz. Porém a sua espada lhes entrará no seu coração e o seu arco quebrar. O mesmo buraco que ele está cavando para você cair, quem vai cair é ele. Não se preocupa não. Deus velará por ti. Deus velará por ti. Olha o que diz. Eu vou parar por aqui porque Deus está falando muito, mas vou parar, já entendeu já. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Vale mais o teu pouco do que a riqueza de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta o justo. Você quer que Deus continue falando com você? Pega o Salmo de número 37. Nós paramos no verso de número 17. E leia até o verso 40. E Deus vai continuar falando com você para te tirar dessa teimosia, dessa dureza de coração
desse questionamento bobo que só vai te levar ao inferno. E você entender que vale muito mais o pouco do justo do que a riqueza do ímpio. Olha para o Asaf, coitado dele, no Salmo 73. Quase perdeu a sua salvação. E ele fala: que tenho eu no céu além de ti, e na terra, senão o Senhor. Eu não preciso de outra coisa para estar bem, preciso do Senhor para viver. Você não precisa de outra coisa, você precisa do Senhor. Então foca no Senhor, faça o que tem que ser feito no Senhor, e você vai ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Tire as preocupações, porque se o seu coração estiver na preocupação, Deus não pode agir. Seu coração tem que estar no Senhor, e Deus fará justiça sobre a sua vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia de hoje, agradecer por essa palavra linda, 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 linda do coração de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pai de amor, de graça, eu louvo. Como eu louvo, Senhor. Que palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Que a graça redentora do Senhor continue sendo derramado sobre as nossas vidas. Que essa palavra de força, ânimo, advertência e correção, Senhor, venha ser, meu Deus amado, um instrumento, Senhor Jesus, de cura e restauração na vida do seu povo. Eu oro abençoando todos, consagrando ao Senhor essa sexta-feira da vitória, da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Você daí que crê, você diz amém, eu creio e eu recebo, em nome de Jesus.